Qual segredo de família você descobriu que mudou tudo? Crescendo era difícil não perceber as terríveis cicatrizes que cobriam o corpo do meu pai, mas ele nunca contava como as adquiriu. Então, num jantar de família perguntei sobre elas e meu avô disse: Você devia ter visto os outros caras. Meu pai ficou irritado, mas meu avô insistiu em contar a história daquelas cicatrizes. No 17º aniversário do meu pai, um de seus amigos lhe comprou uma jaqueta de couro com um logo bem específico. Este amigo se chamava Dave. De acordo com meu pai, era uma jaqueta de motociclista rara e cara, e ele estava muito feliz que Dave a tivesse comprado. Dave já tinha uma igual, então eles poderiam usar combinando. Minha avó até brincou que com as jaquetas eles pareciam gêmeos, e a comparação não estava tão errada. Eles tinham características semelhantes, ambos com cabelo preto e eram conhecidos por sempre usarem equipamentos de motociclista. Poucos dias depois do aniversário do meu pai, ao sair do trabalho como bartender no centro da cidade, por volta das 22 horas, quando estava quase chegando na sua moto, um grupo de 5 homens se aproximou dele por trás. A última coisa que ele lembra foi de levar uma pancada na cabeça e desmaiar. Esses homens bateram meu pai com correntes e barras de ferro, quase até o fim dele. 2 seguranças de um pub próximo ouviram a confusão e correram para ajudar. Os agressores fugiram e meu pai acabou no hospital. Meus avós estavam arrasados. A primeira coisa que passou pela cabeça do meu avô foi se meu pai sobreviveria. Mas quando meu pai teve alta, meu avô decidiu agir. Meu avô não era alguém para ser desafiado. Foi um boxeador e serviu no exército. Ele se alistou durante a Segunda Guerra Mundial em 1944 quando tinha 17 anos e permaneceu no serviço militar até o final dos anos 1950. Ele se aposentou após o nascimento do meu pai e trabalhou como engenheiro desde então. Mesmo já estando na casa dos 50, ele não era alguém que assistia a sua família ser machucada e ficava de braços cruzados. O primeiro passo de meu avô foi contatar todos os amigos ex-militares, seguranças e conhecidos da cidade. Em pouco tempo ele tinha os nomes e endereços dos 5 agressores. Aparentemente eles estavam se gabando de terem feito o que fizeram com um homem indefeso. Eram criminosos conhecidos e violentos, mas meu avô não se importava. Ele chamou alguns dos homens mais durões que conhecia dos tempos de exército, explicou o que havia acontecido e todos estavam dispostos a ajudar. Meu pai disse que parecia uma operação especial, e como a maioria deles eram ex-militares, de certa forma foi. Naquela noite eles invadiram as casas dos membros da gangue e os machucaram severamente. Todos os 5 acabaram feridos, com ossos quebrados, dentes arrancados e alguns até precisando de alimentação por sonda. Um deles teve que ser colocado em coma induzido. Claro, a polícia os entrevistou no hospital, mas eles mal falaram. Tinham medo de serem rotulados como delatores, mas temiam ainda mais o meu avô. Bem, meu avô não parou por aí. Ele usou suas conexões nos clubes e bares para espalhar boatos sobre o motivo das agressões que aqueles 5 sofreram. Rapidamente circulou a história de que esses 5 haviam machucado um inocente e ainda se gabaram disso mentindo para seus superiores. Eles não estavam apenas fisicamente machucados. Meu avô também manchou a reputação que eles poderiam ter quando saíssem. Ninguém, fosse criminoso ou não, queria se associar a eles. Mas os membros da gangue revelaram uma informação valiosa. Dave, ao que parece, tinha um sério vício em jogos e devia uma grande quantia para pessoas perigosas. A gangue ameaçou Dave avisando que iriam atrás dele para dar-lhe uma lição. Dave, mostrando sua verdadeira índole, decidiu fazer com que meu pai tomasse a surra em seu lugar. A jaqueta que Dave comprou para o meu pai não foi um gesto de carinho. Era para que a gangue confundisse meu pai com Dave. Uma vez resolvida essa situação, meu avô voltou sua atenção para Dave. Dessa vez ele foi muito mais discreto. Achou que um simples salve seria leve demais para ele. Após investigar, descobriu que Dave, além de viciado em jogos, havia se tornado um dependente químico. Meu avô descobriu de quem ele comprava as substâncias, quando costumava comprar e onde. Ele pediu a um amigo para seguir Dave quando este fosse comprar, seguir até onde morava e informar meu avô. Com as informações em mãos, meu avô deu uma dica anônima à polícia sobre um grande carregamento de substâncias. Pediu a 2 amigos para fazerem o mesmo. A polícia investigou, revistou a casa e pegou Dave em flagrante com uma grande quantidade de substâncias. Além de dinheiro falso e outros itens ilegais, Dave foi preso, teve sua fiança negada e acabou se declarando culpado de todas as acusações. Meu pai não se lembra exatamente da sentença, mas sabe que foi de pelo menos 2 anos. Acrescente a isso o fato de que Dave devia muito dinheiro a muita gente, e podemos dizer que seu tempo na prisão foi bastante complicado por causa disso. Meu pai nunca mais falou com ele. Os pais de Dave o renegaram. Sua namorada o deixou. Ele teve dificuldade em conseguir emprego por causa de sua ficha criminal. E ao ser libertado teve que se mudar para longe, pois ninguém que ele conhecia queria qualquer relação com ele. Meu pai com o tempo se recuperou dos ferimentos, embora ainda seja possível ver várias cicatrizes em seu corpo daquela agressão. Meu avô nunca contou a ninguém o que fez até que eu perguntei sobre isso nos anos 90. Até hoje ele é um herói para todos nós e é muito querido.